Oi, turminha! Mais uma semana que a gente está iniciando e nessa semana nós vamos falar sobre o gênero textual tirinhas, tá joia? Todo mundo confunde, por isso a Tsora tá gravando esse vídeo para vocês entenderem qual a diferença de história em quadrinhos e tirinhas, tá bom? Então vamos prestar atenção. Aqui, tirinhas. São tiras geralmente cômicas, ou seja, engraçadas, que apresentam alguma história em 2, 3 ou 4 quadros, que são esses quadradinhos, tá bom? Sendo mais utilizados a de 3 quadros. São populares nos jornais, vindo diariamente e algumas vezes no jornal de domingo. Mas hoje em dia a gente vê muita tirinha em algumas postagens, né, nas redes sociais, utiliza-se muitas tirinhas para falar de política e tudo mais, mas tem também as que são engraçadas, que são para as crianças, como as da Turma da Mônica. O que a gente tem que entender bem entendido, turminha? As tirinhas, elas são pequenas. O próprio nome já fala, é uma tirinha, um pedacinho, né? Não é uma história em quadrinhos, é uma tirinha. E quando a gente lê, a gente compreende o que está escrito, o que ela quis dizer. A gente não precisaria ter mais quadrinhos para a gente entender. Numa história em quadrinhos, a gente tem que ler a história inteira para a gente poder compreender. Já numa tirinha, a gente compreende dentro dos 3 quadros que são colocados aqui. Às vezes 4, às vezes um pouquinho mais, mas são histórias curtas que trazem alguma mensagem pra gente, tá bom? Então, olha lá, nesse primeiro, essa tirinha é da Matilda, tá? Primeira coisa, no primeiro quadrinho eles estão escutando, ela tá escutando música, né? E tá lá, tal, cantando em inglês. Aí aparece um amigo dela lá e fala pra ela assim: os Beatles, que é um grupo musical. Aí ele fala: como é que você pode gostar deles se não entende o que eles dizem? Aí ela fala assim: e daí? Aí ele fala pra ela, ela responde assim: meio mundo gosta de cachorro e até hoje ninguém sabe dizer o que significa o au-au. Vocês entenderam? Então ele pega ela escutando a música em inglês e fala pra ela assim: como é que você pode gostar se você não entende? Aí ela fala pra ele: meio mundo gosta dos cachorros e ninguém sabe o que quer dizer o au-au. E acabou, entendeu? É um jeito dela falar: eu gosto e pronto, acabou. Vocês estão entendendo? E a historinha terminou e a gente entendeu o que quis ser falado. Então essa é a coisa mais importante das tirinhas, tá joia? Aí eu trouxe pra vocês uma tirinha aqui da Turma da Mônica. Então vamos ler? Ah lá. Segura aí, Mônica. Aí a Mônica fala: opa! Aí na segunda, aqui ó, no segundo quadrinho. Esta era a última. Pega, Mônica. Aí a Mônica fala: eu não. As melhores vitórias são compartilhadas. Então era a última maçã no pé. E a Magali falou pra Mônica: pode ficar, olha só como é que a Magali gosta da Mônica. Pra gostar dela mais do que ela gosta de comida. Nossa! Aí a Magali pega e fala pra Mônica pra ela ficar com a maçã, porque era a última do pé. Aí a Mônica fala pra ela assim que não. As melhores vitórias devem ser compartilhadas. E aí ela parte a maçã no meio e dá a metade para cada uma. Então, com os amigos a gente tem que compartilhar. A gente entendeu bem a historinha e o que ela quis dizer pra gente, não foi? Em 3 quadrinhos. Isso são as tirinhas. Aí eu trouxe para vocês agora o que é uma história em quadrinhos, tá? Isso não é uma tirinha. É uma história em quadrinhos, porque tem vários quadrinhos, tá bom? Uma tirinha teria 3 ou 4 só.
Esse aqui não, esse aqui, ó, tem 3, 6, 8. Então, não é uma tirinha, é uma história em quadrinhos. Eu trouxe para vocês entenderem a diferença. Então, começa com a Mônica lá em cima, tentando pegar o Cebolinha como sempre. Aí, o Cebolinha passou por cima de um tronco que ficava no meio de um buraco. A Mônica chegou, ficou meio assim para atravessar, não quis atravessar, voltou, caminhou, deu a volta e pegou o Cebolinha. Muito bem, quem é a Gorducha? Gorducha, é que o Cebolinha que fala, né, Gorducha. Ele fala helado, né? Ele não fala, ele troca a letra R pela letra L. Isso que é super engraçado no Cebolinha, né? E o Cebolinha ficou esperando, porque ele não achou que a Mônica fosse dar essa imensa dessa volta. Mas ela deu, ela é persistente. Então, a gente precisou de 8 quadrinhos para entender a história. Isso não é tirinha. Isso é história em quadrinhos, é diferente. Por isso eu trouxe para mostrar para vocês. Porque se a gente só pegasse os 3 primeiros quadrinhos, a gente não ia entender a história. Estão entendendo? A gente precisou de 8 quadrinhos para compreender essa história. Então, isso é uma história em quadrinhos, não é tirinha. E eu trouxe por último aqui para vocês uma tirinha do Cascão. Pra gente entender. Ah lá, novamente, 3 quadrinhos e pronto, a gente entendeu, tá jóia? Então, no primeiro quadrinho ali, a gente tem o menino chamando o Cascão e falando: olha, Cascão, não acredito no que eu estou vendo. Aí o Cascão ficou bravo também. É mesmo? Mas que absurdo. Aí no último quadrinho, quem colocou essa torneira aí? Então, né, o menino tava achando um absurdo a torneira pingando, vazando água, porque é um desperdício, é um absurdo. E o Cascão, ele também achou um absurdo, mas não achou um absurdo a água vazando, ele achou um absurdo a torneira, porque ele não gosta de água, então ele não gosta de torneira. Entenderam? Então, em 3 quadrinhos, a gente entendeu a história, a gente compreendeu tudo. Isso é história em quadrinhos. Isso é tirinha. E isso é história em quadrinhos. Vocês estão compreendendo? Isso, história em quadrinhos. Isso, tirinha. Eu entendo a história em 3 quadradinhos, no máximo 4, que a tirinha pode ter. A história em quadrinho, eu preciso de mais quadrinhos para eu compreender. Tá bom? Então, vocês façam a atividade que vocês vão aprender facinho, rapidinho. Tá joia? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar a professora, tá bom?